Olá a todos! Esta videoaula tem como objetivo trabalharmos a avaliação da aprendizagem em processo no que diz respeito à elaboração do plano de intervenção pedagógica. Conforme o documento orientador lançado pela CEGEB em 2014, para elaborarmos um plano de intervenção pedagógica, é necessário considerarmos algumas situações. A primeira delas é construir o plano coletivamente. Todos são corresponsáveis nesse processo. Esta não é uma tarefa que deve ficar a cargo de um único professor, mas sim toda a equipe escolar empenhada em prol desse objetivo, para que os alunos saiam ganhando com este plano. Desde 2014, quando este documento orientador foi encaminhado às diretorias de ensino, realizamos várias orientações técnicas com o objetivo de orientar os professores coordenadores na realização deste plano. Da mesma forma, nós fazemos acompanhamento às unidades escolares de acordo com o cronograma próprio aqui da Diretoria de Ensino de São Vicente, a fim de orientar e acompanhar a aplicabilidade deste plano junto aos alunos, ou seja, de uma maneira que este plano se torne eficiente e eficaz nas intervenções em sala de aula. O terceiro ponto é instrumento que deve consolidar a parceria e a corresponsabilidade entre todos os atores. Todos são corresponsáveis pela aplicabilidade deste plano. O aluno não pertence a um único professor, é um aluno da escola. Portanto, equipe gestora, professores, todos que trabalham diretamente com este aluno são corresponsáveis neste processo para fazer com que esse aluno se desenvolva em sua vida escolar. Quarto ponto: incluir outros profissionais, como professores da sala de leitura, professores de todas as disciplinas do currículo, professores mediadores, ou seja, todos que trabalham diretamente com os alunos devem ser participantes deste plano. O último ponto é levar em conta os projetos já em andamento na escola ou nas ações de implementação curricular em progresso. A escola desenvolve inúmeros projetos. Da mesma forma, a escola possui o currículo oficial também. Então, como nós podemos fazer, de que maneira trabalhar essas habilidades ainda não desenvolvidas por esses alunos dentro dos projetos que já existem na unidade escolar. Então, esse é um trabalho que deve ser levado em conta na hora da elaboração do plano. Várias ações já dão conta dessas habilidades, já trabalham isso com os alunos. Aproveitar essas situações para que a gente consiga fazer o melhor possível e, com isso, essas ações estejam também a serviço de sanar essas dificuldades que o nosso aluno apresenta. Bom, neste próximo quadro, nós temos o quê? Temos o modelo que a CEGEB determinou para que nós elaborássemos, então, este plano de intervenção pedagógica. Como seria isso? Nessa primeira parte desse quadro, nós temos as habilidades. Aqui fala de língua portuguesa e matemática. Mas como nós levamos em conta que todos são corresponsáveis por este processo, então, dentro da disciplina de geografia, eu procurei preencher esse quadro a fim de modelizar, servir de modelo mesmo, para que os professores da nossa diretoria de ensino conseguissem assim desenvolver os seus lá na escola. Nesta segunda coluna do quadro, nós temos a porcentagem de alunos que ainda não desenvolveram esta habilidade. No meu caso, coloquei aqui 50%. Na terceira coluna, nós temos ações em andamento, projetos ou situações de aprendizagem, que eu coloquei, então, dentro do meu caderno do currículo, qual é a situação de aprendizagem que eu vou utilizar para contemplar essas habilidades. Na quarta coluna, nós temos proposta pontual de intervenção. Isso o próprio caderno do currículo já faz, já traz. Então, eu procurei dentro do meu currículo de que maneira que eu posso desenvolver, então, estas atividades com eles. Na quinta coluna, nós temos a meta a ser atingida. Então, eu coloquei quantos por cento que eu pretendo atingir, então, dos que ainda não desenvolveram esta habilidade, quantos por cento a mais eu pretendo que eles desenvolvam no decorrer da atividade. Sexta coluna, nós temos, então, o período previsto. Este período previsto, no meu caso, eu coloquei aqui 8 aulas, né? Porque eu acredito que um curto período de tempo, dentro daquilo que já está previsto no caderno e mais algumas aulas, são suficientes para eu trabalhar esta atividade.
Coloquei de matemática atividades, resolver problema com dados apresentados de maneira organizada. Então, fala de gráficos de tabela, de colunas, gráficos de barras, sendo que essa é uma habilidade muito comum, né? Trabalhar com gráficos. A gente sabe que isso aparece em várias disciplinas do currículo. Coloquei também inferir informações implícitas, conceitos, opiniões, que é já da língua portuguesa, e estabelecer relações entre textos verbais e não verbais, né? Tudo isso eu consigo contemplar nesta situação de aprendizagem que eu elenquei. Nesta segunda coluna do quadro, nós temos a porcentagem de alunos que ainda não desenvolveram esta habilidade. No meu caso, coloquei aqui 50%. Qual situação de aprendizagem que daria conta de trabalhar essas habilidades com os alunos? E coloquei aqui na coluna número 3, que são as ações em andamento, né? Os projetos, situações de aprendizagem, o que já existe. É na situação de aprendizagem 6 do volume 2 de Geografia, que é a cadeia produtiva da laranja. Então, dentro desta situação de aprendizagem, nós temos aqui competências e habilidades, que é identificar características e dinâmicas do fluxo de produção agropecuária, relacionando-as com a constituição do espaço geográfico contemporâneo. E traz várias sugestões. Nas sugestões, a gente já percebe a presença de tabelas, diagramas, trabalho em grupo, já cita. Né? Na sugestão de recursos, olha só o que aparece: mapas, gráficos, tabelas. E na sugestão de avaliação, aparece um roteiro de questões. No campo 4, quais são as propostas, então? O próprio caderno, ele já traz algumas propostas pontuais de intervenção. Então, eu peguei do próprio caderno. Os alunos serão reunidos em grupos de 5 integrantes para desenvolverem a seguinte atividade: identificar um novo produto, né, o café, cana de açúcar, soja, etc., produzido no Brasil, pesquisar sobre este produto, né, que ele escolheu, produção, exportação e consumo, e realizar os gráficos demonstrando então esses dados. No quinto campo, a gente precisa colocar a meta a ser atingida, que é o percentual. Então, pelo menos 30% dos alunos. Se 50% dos alunos acertaram essa questão, com mais 30 que eu estou colocando aqui na minha meta, que eu pretendo atingir, ao final dessa atividade, eu já terei, se eles conseguirem, 80% dos alunos com esta habilidade desenvolvida. E o prazo previsto, eu incluí 8 aulas. Por que 8 aulas? Porque lá na situação de aprendizagem, eu já tenho um total de aulas que eu vou utilizar. Com esse trabalho, eu incluí mais algumas aulas, num total de 8 aulas. Se eu coloco um bimestre ou um semestre, isso torna-se uma distância muito longa. E o professor perde um pouco esta forma de acompanhamento. Então, esse trabalho precisa acontecer de uma forma mais precisa, mais dinâmica ali, mais no dia a dia. E para isso não é necessário tanto tempo. É importante que o professor desenvolva essa atividade desta maneira. Aí eu tirei um print do caderno, né? Coloquei tudo aquilo que eu falei ali atrás, já falei na imagem anterior, né? Em relação às estratégias, tal, o que está sendo utilizado. Vejam que é um caderno da quinta série, sexto ano de geografia e que vai ao encontro do mesmo caderno, quinta série, sexto ano de matemática, quando trabalha com gráficos e tabelas. Então vejam que não é uma atividade muito difícil de ser realizada. Para exemplificar esse trabalho, eu coloquei então aí o quadro, né, da matriz de referência da avaliação de matemática e as questões que eu trabalhei. Nesse caso, a questão 8 e 10 de matemática. E língua portuguesa são as questões números 7 e 8. Ambas dão conta daquelas habilidades que eu coloquei no meu quadro lá, que são as habilidades que eu vou trabalhar dentro da minha disciplina do currículo. Esta próxima imagem, então, ela reflete o que está no caderno de geografia, né? Tudo aquilo que eu já coloquei no plano de intervenção pedagógica. Logo após, nós temos um mapa que trabalha com porcentagem, né? E já traz toda essa análise que o professor precisa fazer com o aluno em sala de aula. Aqui nós temos a etapa 2, né, como está lá no caderno de geografia, que é produção e consumo de suco de laranja. Nessa etapa, os alunos eles são levados a fazerem a análise de alguns gráficos. Então, vejam que contempla já aquela expectativa que eu coloquei, que pretendo trabalhar com o aluno, né, e
Tem os gráficos para que os alunos façam essa análise. Na etapa 3, os alunos são convidados a realizarem a leitura de um diagrama. Logo após, nós temos uma proposta de avaliação, que também traz leitura de gráficos e tabelas, sistematizando então a situação, né? Eu deixei uma perguntinha aí. Será que esta situação de aprendizagem ela contempla as habilidades trabalhadas na questão da AP? Então vejam que eu não precisei fugir do meu currículo, eu não saí dos conteúdos específicos da geografia e eu consegui então dar conta desse trabalho com os meus alunos nesse processo de intervenção pedagógica. No próximo quadro, eu tenho outros exemplos, porque assim como eu escolhi estas questões da AP para eu trabalhar, também existem várias outras questões que a gente pode trabalhar, né, que também estão disponíveis. Basta que o professor faça essa análise e perceba no seu caderno do currículo em quais situações ele pode estar atuando. E isso já auxilia, então, neste processo de intervenção. Espero ter conseguido colaborar e que esta videoaula então sirva para aprimorar aí os nossos fazeres pedagógicos nas nossas unidades escolares quanto à elaboração e à aplicabilidade do plano de intervenção pedagógica junto aos nossos alunos. Muito obrigada e até a próxima.